assunto é com Murilo Rocha. Oi, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, políticos mineiros aí em situações opostas, né? O Gabriel Azevedo, presidente da Câmara, ontem se livrou aí do processo de cassação, pelo menos de um deles. O processo que havia sido aberto pelo ex-presidente da Câmara, Nelly Aquino, hoje deputada federal, ligada, né? Muito ligada ao secretário de Estado Marcelo Aro, faz parte da chamada Família Aro, e é um grupo de políticos, né, com alguns vereadores, deputados, enfim. A Nelly havia aberto esse inquérito contra o Gabriel, alegando aí improbidade administrativa, quebra de decoro, na verdade, quebra de decoro, entre outras acusações. Ela fez a denúncia já deputada, né, na verdade? Exatamente, já deputada federal. E ontem esse processo chegou ao fim sem a votação do pedido de cassação. Por quê? Porque a oposição ao Gabriel na Câmara, liderado pelo vice-presidente da Câmara, Juliano Azevedo, não conseguiu reunir os 28 votos. Ficou ali em torno de 24, 25 votos, não conseguiu reunir os 28 votos, então não colocou em votação a cassação, arquivando o processo. É uma vitória importante para o vereador Gabriel Azevedo, que sem dúvida sai fortalecido desse processo, mesmo ontem, logo após encerrar esse processo com a cassação, ter sido aberto um novo processo contra ele, uma nova denúncia contra o Gabriel Azevedo. Neste contexto ainda dessa briga de parte dos vereadores contra ele, liderado aí por Marcelo Aro, tá tudo dentro do mesmo pacote, mas, né, com certeza é um processo enfraquecido em relação ao primeiro, porque se já não houve votos nesse primeiro processo, no segundo também, com certeza não vai haver votos. Gabriel sai mais forte desse processo. Gabriel que mira a Prefeitura de Belo Horizonte, eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte o ano que vem. E ele, sem dúvida nenhuma, saiu fortalecido após o arquivamento deste processo. Agora, o novo processo vai visar apenas o desgaste dele, porque não vai ter efetividade dentro da Câmara. Isso é certo, né? Em outras instâncias, não sei, mas dentro da Câmara vai ter menos, né? Vai ter menos apelo que o primeiro. Então, na minha avaliação, Gabriel sai mais forte aí na sua, inclusive, intenção de concorrer à Prefeitura. O que resta para ele conseguir concorrer à Prefeitura é ter um partido. Esse é o problema hoje que enfrenta o presidente da Câmara. Passado esse problema da cassação, para ele projetar a candidatura dele no próximo ano, ele precisa de um partido, e um partido minimamente competitivo, que lhe dê estrutura. Esse é o grande problema, porque nesse processo todo, apesar de ter sobrevivido, o vereador, né, coleciona desafetos, né? A gente elencar aqui, né, o próprio prefeito, anteriormente o Calil, outros vereadores, o próprio Marcelo Aro, ou seja, Gabriel Azevedo coleciona desafetos, né, ao longo desse período. Em outra linha, falando de outro político mineiro que abriu aqui nosso jornal, nossas manchetes, né? André Janones, este deputado federal investigado por rachadinha, agora no STF o caso. Agora eu acho difícil, viu, Lucas, Luciano, ouvinte, uma punição com ele, até por causa do precedente, né? Outros deputados federais já foram investigados, né? Vamos lembrar até o próprio Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, e não deu em nada. O que muda no caso do Janones é que quando o Flávio Bolsonaro foi investigado, por exemplo, o presidente da República era Jair Bolsonaro. O André Janones tá meio no limbo, né? Tá aquele assim, filho sem pai nem mãe, né? Ninguém tá querendo meio ficar perto dele neste momento. Então ele foi muito importante pro Lula na campanha, né? Naquela milícia ali digital, naquela guerra digital nas redes sociais, mas agora ele tá meio sem pai nem mãe, né? Ele tá meio abandonado, aquele assim, menino feio ali. Ninguém tá querendo muito proximidade com o Janones. E isso pode complicar esse caso dele, dessa denúncia de rachadinha, agora que chegou no Supremo Tribunal Federal. Não fosse isso, se ele tivesse aí bem apoiado por os políticos, provavelmente não daria nada, justamente porque já houve outros casos onde fez água esse tipo de denúncia. Mas, né, cada caso é um caso e os contextos são sempre diferentes, né? E nesse momento o Janones me parece meio sozinho aí nessa batalha, meio perdido, apesar de muita gente entender aí
que, né, não até agora, pelo menos não há provas, há apenas, né, acusações aí, denúncias, mas assim não se sabe se ele efetivamente pagou ou se ele apenas prometeu pagar, como revelaram os áudios que vieram à tona, né? Então ainda fica esse questionamento. Mas políticos aí em momentos opostos aí enfrentando, né? Tanto o deputado federal André Janones quanto o presidente da Câmara, Gabriel Azevedo. É isso. Lucas, Luciana.